Você já parou para pensar? Quantas versões de você mesmo existem? Existe o que você mostra para o mundo. E existe o que você esconde até de si mesmo. Mas há ainda uma terceira parte, a que você nem sabe que está atuando. Todos os dias, ao sair de casa, você veste não apenas roupas, mas uma armadura invisível feita de gestos, falas e sorrisos ensaiados. É como um ator que sabe qual papel precisa desempenhar para receber aplausos, ou pelo menos não ser vaiado. Essa é a sua persona. Carl Gustav Jung chamou essa máscara social de persona. A palavra vem do latim, usada para descrever as máscaras dos atores teatrais romanos. Era por meio da persona que a voz do ator ecoava, e por onde ele representava uma emoção. Jung viu esse mesmo mecanismo na psique humana. A persona é a versão de você moldada para viver em sociedade. É o eu funcional, o você que dá certo no trabalho, nas redes, nos jantares de família. Ela ajuda você a se adaptar, a sobreviver, a pertencer. Mas aqui está o perigo. Quanto mais você acredita que a máscara é seu rosto, mais você se distancia de quem realmente é. Imagine um ator tão envolvido com seu personagem que começa a se esquecer de sua própria história. Ele responde pelo nome do papel, sente culpa pelo erro do personagem e só se sente vivo quando a cortina está aberta. Agora, imagine viver assim, por anos. Essa é a armadilha da persona. Ela começa como proteção, mas pode virar prisão. Você passa a agradar em vez de expressar, a tolerar em vez de se posicionar, a sorrir, mesmo quando algo dentro de você quer gritar. A persona é o seu eu público. Mas quem você é quando não tem plateia? Talvez você se reconheça nesse padrão. No trabalho, é a pessoa produtiva e centrada. Na família, o equilibrado e compreensivo. Entre amigos, o engraçado e sociável. Mas, ao deitar a cabeça no travesseiro, uma sensação estranha aparece. Uma espécie de cansaço existencial, como se estivesse sempre fingindo. Você não consegue relaxar, porque não sabe quem seria se não estivesse atuando. Jung escreveu: a persona é um sistema de adaptação ou a maneira como nos apresentamos ao mundo, mas ela não é, de forma alguma, a totalidade do indivíduo. É como viver dentro de um avatar. Você está ali, mas não está inteiro. Você se vê, mas não se sente. As redes sociais amplificaram isso. Você posta o que quer que os outros vejam, edita, filtra, controla a narrativa. Mas toda narrativa precisa omitir algo para funcionar. E o que é omitido se acumula no inconsciente. É por isso que tantas pessoas vivem uma crise silenciosa. Porque sua persona nas redes não conversa mais com sua dor na vida real. Você tem um feed bonito, mas sente um vazio. Tem seguidores, mas não tem espelho. Quantas vezes você já pensou, nem sei mais quem eu sou? Esse é o eco da sua essência, pedindo para ser lembrada. Uma mulher passa anos sendo a filha perfeita. Estuda o que esperam dela, se comporta como se espera, casa-se com quem agrada à família, mas aos 40 entra em colapso, chora sem entender por quê, sente raiva da própria rotina, sente medo de ser autêntica. Ela não está em crise porque errou, está em crise porque acertou demais, no papel errado. A persona tem prazo de validade. Ela pode funcionar por um tempo, mas quando sua alma começa a gritar, ela racha.
E o que escapa dessas rachaduras é quem você realmente é. A persona não é o problema. Ela é necessária. Você precisa de uma máscara para trabalhar, interagir, negociar, ensinar. Mas o que Jung alertava é: problema é quando o homem se identifica com sua máscara e passa a acreditar que ela é tudo o que existe. Quando você se confunde com seu papel, o papel te consome. Você se torna dependente da aceitação externa, vira escravo da imagem que criou e sente pânico só de pensar em desagradar. A persona inflada transforma o quem eu sou em quem os outros esperam que eu seja. Essa identificação pode trazer sintomas profundos, vazio existencial, medo de ficar sozinho, sensação de não se encaixar em lugar nenhum, dificuldade de acessar emoções verdadeiras. E o mais sutil, você começa a desconfiar de si mesmo, desconfia do seu desejo, desconfia da sua intuição, desconfia da sua autenticidade. Jung dizia: a persona é aquilo que alguém não é, mas que os outros pensam que ele é. É como viver em um teatro que nunca fecha. Você atua, mesmo nos bastidores. O caminho para o verdadeiro autoconhecimento, segundo Jung, é a individuação. Individuar-se é tornar-se inteiro. É integrar o que foi deixado de lado. É deixar de ser só a máscara e se tornar o rosto por trás dela. Esse processo não é confortável. Ele exige confronto com a sombra, revisão de crenças e coragem para decepcionar quem só amava sua persona. Mas é justamente essa travessia que liberta, porque quando você para de atuar, começa a viver. Imagine um ator que encarna um personagem por anos. Ao final da peça, ele retira a maquiagem e volta a si. Mas, e se ele tivesse esquecido quem era antes da máscara? É isso que acontece quando alguém se identifica demais com a persona. Você começa usando a máscara para ser aceito, depois, para ser amado, e quando percebe, ela virou seu rosto. Jung dizia: a persona é aquilo que alguém não é, mas o que ele e os outros pensam que ele é. Você acredita que está sendo você mesmo, mas, na verdade, está interpretando o que aprendeu que funciona. E isso tem um custo alto. Você se afasta de relações sinceras, reprime partes importantes de quem é e começa a viver numa armadilha que você mesmo fortalece. A persona vira um papel e o eu verdadeiro fica nos bastidores, sem fala. Agora pare e pense: quantas partes suas foram abandonadas porque não combinavam com a imagem que você queria passar? O lado mais sensível, a criatividade espontânea, o impulso artístico, o desejo por uma vida simples. Tudo isso, talvez, foi trocado por algo que parecia mais valioso socialmente: status, prestígio, estabilidade, validação. Mas essas partes não desaparecem. Elas ficam como ecos no inconsciente. Jung alertava: a rejeição de certas partes da personalidade cria um vazio psíquico. O que não é trazido à consciência retorna como destino. Ou seja, o que você reprime um dia volta, muitas vezes em forma de angústia, sabotagem ou crise. E aí você pensa: do nada, minha vida virou de cabeça para baixo. Mas não foi do nada, foi de dentro. A saída não é fácil, mas é possível.
E começa com uma pergunta: quem sou eu quando ninguém está olhando? Imagine um ator que esquece a própria voz, porque passou anos dublando os outros. Esse ator precisa aprender a falar de novo. É assim o processo de individuação. Você precisa se ouvir de novo. Jung dizia: tornar-se consciente de si mesmo é um trabalho que exige esforço e coragem, mas é a única forma de não viver uma vida superficial. Algumas pessoas iniciam essa jornada durante uma perda, outras no silêncio da terapia, outras quando olham no espelho e pensam: essa versão de mim não me representa mais. E nesse momento, começa o retorno ao essencial. Você não precisa destruir sua persona. Ela ainda será útil em muitos momentos. O que você precisa é reconhecer que ela não é tudo o que existe. Porque, como Jung escreveu, aquilo a que você resiste persiste, mas aquilo que você aceita se transforma. A aceitação da persona, sem a confusão com o eu real, é o primeiro passo para se libertar da performance constante. Se esse vídeo te tocou em algum nível, se te fez lembrar de partes que estavam adormecidas, então talvez você esteja pronto. Pronto para parar de viver como personagem e começar a escrever sua história com voz própria. Aqui, no Arquétipos, a gente atravessa as camadas e encara o que há por trás da persona. Inscreva-se no canal e continue com a gente nessa jornada. Porque o inconsciente não é o fim do caminho, ele é o começo.